Olá, começa agora mais um Conversa Franca e hoje nós vamos falar sobre odontologia. Nós vamos falar sobre a saúde bucal, sobre dentes, né? E vamos falar também sobre a estética. Hoje a odontologia, você sabe, quando se abre as redes sociais, o que se vê muito falar é sobre a estética dentária, né? Aquelas lentes de contato, as lentes de resina, aquele sorriso bonitão, ali meio que artificial para muitos, chamam de artificial, mas é realmente bonito para alguns, né? E nós vamos saber até que ponto isso é recomendado. Vamos conversar sobre este assunto importante para a saúde bucal e vamos falar também sobre a estética facial. A gente sabe que muitos profissionais da odontologia deixaram a odontologia tradicional, a saúde bucal, a saúde ali dos dentes, a saúde da boca e passaram a trabalhar com a estética no sentido de botox, preenchimento com ácido hialurônico. E hoje nós estamos aqui com o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, Wesley Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao Conversa Franca. Wesley, que é presidente do CRO Tocantins, com uma vasta experiência na área da saúde odontológica, na valorização do profissional, nessa função que ele ocupa atualmente, de frente ao CRO Tocantins. E estamos também aqui com duas jornalistas, Vanja Nóbrega, seja muito bem-vinda, e também com Jaqueline Moraes. Jaqueline, seja muito bem-vinda ao Conversa Franca. Obrigada. E eu sou Max Dias e começa agora mais um Conversa Franca. E a gente começa esse Conversa Franca desta edição falando sobre a preocupação da odontologia com relação aos avanços aí dessa preocupação com a estética junto com o serviço odontológico. Presidente, Dr. Wesley, fale para nós como que o senhor avalia esse atual momento aí da estética meio que invadindo ou está somando, casando aí com esse trabalho dos dentistas? Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui, né? Tem um canal aberto para a gente poder falar um pouco mais da odontologia e principalmente da odontologia tocantinense, que vem brilhando, vem se destacando no cenário nacional. Essa questão da estética, ela veio mais para ampliar a todo o sentido da odontologia e para dar mais amplitude de mercado e de estrutura de procedimentos em si. Então, a gente tem uma gama gigantesca de novas tecnologias que estão entrando no mercado, possibilitando a gente fazer novos procedimentos, alcançar resultados que não eram alcançados antigamente. Como presidente do Conselho, a gente vê isso com muito positivo, esse avanço da odontologia. Lógico, a gente tem muito cuidado com a questão da legislação, de olhar cada procedimento com um carinho e uma atenção para qual é o resultado que ele vai dar, como ele será feito e de que maneira ele é feito. E analisando também todas as tecnologias que estão entrando no mercado. Lógico, é tudo muito avançado, né? Começa a se trabalhar nos procedimentos e avançando nessa parte da estética. Então, a gente tem um trabalho enorme para tentar alcançar essa tecnologia e esse avanço da estética, né? Eu quero aproveitar esse gancho, Jaqueline, a gente sabe que tem dentistas, eu mesmo conheço alguns profissionais que praticamente não atendem mais o serviço de odontologia na prática, na técnica mesmo odontológica. Eles migraram para a parte estética, na parte de preenchimento, de harmonização facial, né, os ácidos hialurônicos, ali ajeitando ali um nariz, colocando uma boca maior e tal. Como que fica é um abandono ali da área específica que se formou na graduação ou porque a pessoa se especializa na área de estética? A gente sabe que são poucas profissões que têm essa autorização para praticar, por exemplo, a harmonização facial. A gente sabe que são preenchimentos profundos do rosto, né, ali entre músculo e osso, por exemplo. A gente sabe que o dentista se qualificou muito com a estrutura da face. Mas isso é um abandono da profissão e até que ponto isso é segurança para o dentista, visto que ele não é o médico, caso tenha uma complicação, como que isso é trabalhado, como que isso é discutido no meio odontológico? Essa questão é bem complexa, ótima pergunta, mas eu não vejo como um abandono da odontologia em si. Eu vejo como complemento. Por quê? Não há ninguém mais capacitado e com mais conhecimento em face, tanto de estrutura óssea como muscular, e toda a funcionalidade do que o cirurgião dentista. Então, essa questão dessa ramificação, esse braço que se estendeu da estética, não é mais uma parte
da competência do cirurgião dentista, que extrapola e migrou para essa parte estética, que eu tenho uma frase que eu sempre falo, assim, quando o procedimento ele não afeta a função, a estética é subjetiva. Então, a gente está dentro do procedimento, a gente não tem esses procedimentos da estética, alguns deles não vão comprometer a função. Então, eles são praticamente e 100% na sua naturalidade estéticos. Então, ela é subjetiva. O que é bom e o que é bonito, né? Vai variar, é subjetivo demais. Mas isso vem como um braço da capacidade que é muito grande do cirurgião dentista em dominar essa anatomia, essa prática odontológica que migra para a parte estética. Doutor Wesley, tem algumas questões que assim, por exemplo, nós somos jornalistas por formação. Na área do jornalismo, a gente tem várias possibilidades em que você pode exercer suas atividades jornalísticas e, claro, geralmente todo jornalista já nasceu para ser pobre, ele já sabe que vai ser pobre, que ele vai ganhar pouco a vida toda, então ele escolhe aquilo que ele vai fazer de acordo com a paixão e com aquilo que ele já se sente até mais vocacionado para aquilo ali. A impressão que eu tenho, por exemplo, é que os dentistas estão optando pela estética porque o ganho é infinitamente maior. Então, quando você fala, não, os dentistas têm conhecimentos mais profundos sobre a funcionalidade da face, aí, por exemplo, aí você fala, não, se não compromete a funcionalidade. E a gente sabe também, eu não vou citar exemplos, porque são de pessoas próximas que não convém, mas a gente sabe que, na prática, isso não é realmente uma realidade. A gente sabe que tem dentista aplicando botox numa testa que não tem nada a ver com o buco aqui, com essa região. E aplicando coisas que são realmente superficiais, que têm a características apenas estética. E a impressão que a gente tem é exatamente isso, que eu vou escolher uma área que o ganho é melhor. E até brincando com a questão do Max, hoje eu tenho a impressão de que, assim, se você tiver uma dor de dente, cara, você não sabe para onde é que você vai. A impressão para a gente que está de fora é que hoje os dentistas têm optado pela parte estética pelo ganho. Ainda por cima, me perdoe a sinceridade, mas um curso de medicina é infinitamente mais caro. Então, eu posso agora meio que pagar de médico fazendo esses procedimentos que são extremamente caros, tendo cursado odontologia, que é mais barato, que em tese é um curso mais curto, mais fácil, enfim. Então, a impressão de que dá é que é pelo ganho. E as intervenções, a gente tem colegas que a gente sabe, as intervenções, elas são muito estéticas, elas não têm nenhuma interferência com a reabilitação oral, ela não tem nenhuma interferência com a dentística. A gente tem colegas também que a gente faz bullying nos bastidores, porque é uma pessoa que vive, inclusive, de gravar vídeo e pagou uma fortuna para colocar aqueles chicletinho Pletz, aquele branco radiante, deste tamanho, porque tem que ser maior para cobrir os dentes, e está falando assim, gravando os vídeos, falando assim agora. Então, assim, eu acho assim, é uma coisa meio louca e que parece que do mesmo jeito que a gente tem agora aquelas harmonizações faciais que está deixando todo mundo com o mesmo padrão facial, parece que agora ficar com esse dentão, falar ruim, que desabilita, né? Porque você está com dificuldade na fala, você desabilita. Fala ruim, mas todo mundo com esse sorrisão meio padrão. Inclusive, está estranho aqui, porque nós temos 4 pessoas aqui e ninguém tem esse sorriso. Não. Inclusive o senhor. A carapaça não vai servir aqui. Não vai servir para nós. Doutor, tem essa questão, assim, um pouco do que a Vânia está falando também, tem uma recomendação, como é que os dentistas, na formação, né, como que essa questão da estética e da odontologia, ela é abordada? A questão, há vários pontos na sua fala que a gente pode abordar, né? A primeira delas, a comparação com a odontologia com a medicina, que a gente tem procedimentos, a gente já vinha com esses procedimentos, a maioria deles, até a toxina botulínica, que já era usada de uma maneira funcional quando existia uma patologia, sempre foi permitida ao cirurgião dentista. O que a gente fez em meados lá de 2016 foi permitir que pudesse ser usado exclusivamente para estética, né? Então, a maioria desses procedimentos estão dentro da nossa área de atuação. É um procedimento que eu sou bucomaxilo, fiz residência de cirurgia e traumatologia bucomaxilo.
Então a gente já domina essa área, né? E depois eu migrei, logicamente, realmente essa questão do valor dos procedimentos, essa questão financeira, ela realmente ela é muito encantadora. Então é normal que nesse começo, até que se organize essa especialidade, a maioria vão querer migrar para a harmonização. Eu mesmo sou cirurgião bucomaxilo, migrei para a harmonização. Já tem 6 anos. Mas o senhor é cirurgião, então assim, o seu tempo de estudo, de preparo é muito maior. Uma comparação meio estranha, por exemplo, nós somos jornalistas. Na área do jornalismo, a gente tem várias áreas de atuação. Então, você pode escolher mídias sociais, TV, impresso, rádio, você escolhe. Como a gente já fez um curso sabendo que vai ganhar pouco, independente da escolha que a gente fizer, a gente tende a escolher aquilo que a gente se sente mais vocacionado e que a gente vai exercer melhor, que a gente vai exercer com mais propriedade. Eu imagino que dentro da odontologia existe a mesma coisa. Existe a pessoa que tem um fascínio maior, uma facilidade maior para trabalhar com a ortodontia ou com a periodontia, enfim. E a atração por ganhar mais pode estar levando pessoas que não têm exatamente esse preparo. É disso que eu estou falando. Essa Sim. pergunta da Vanja é bastante interessante, doutor, mas nós precisamos ir para um pequeno intervalo. O Conversa Franca volta já com essas respostas que a Vanja acabou de fazer ao doutor Wesley. Daqui a pouquinho no Conversa Franca, não saia daí. Estamos de volta com Conversa Franca, hoje falando de um assunto muito importante, né, para a saúde bucal, falando de odontologia, né, ali na sua função fim, ali o cuidado da saúde bucal, e também a estética, né, a odontologia e a estética, harmonização facial, preenchimentos, uso de botox, a toxina botulínica. E nós estamos aqui com o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, Dr. Wesley, e também com as duas jornalistas Vanja Nóbrega e Jaqueline Moraes. Vanja, fique à vontade para você reformular aquela pergunta que tinha feito no bloco anterior para o Dr. Wesley. Só tratando da questão da atração que essa nova função estética tem sobre profissionais que muitas vezes não são preparados ou até vocacionados mesmo para aquela questão mais estética e que está indo só pelo ganho. A gente já tinha previsto que ia ser muito atrativo, né? Ia acabar acontecendo que pessoas que não tinham a vocação migrar para a parte da harmonização, porque é uma questão nova, é uma questão de novos procedimentos, uma abrangência financeira gigantesca. E a gente previu isso, até mesmo que quando a gente foi formular a minuta de autorização em 2019 da especialização, a gente colocou que nos primeiros 180 dias para ser habilitado em harmonização, pegar o título de especialista, necessitava ter um título de especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial ou ter 2 especialidades e comprovar que já tinha experiência na área. E só que a gente tem um problema jurídico, pela lei base, né, da odontologia, da medicina, que quando o cirurgião dentista forma, ele está apto a exercer qualquer tipo de procedimento, assim como na medicina. Ele pode fazer desde qualquer tipo de cirurgia dentro da sua área de atuação. Ele vai ter perícia para executar aquilo ali? Na maioria das vezes não, porque ele não tem experiência dentro disso. Por isso que existe a especialização, né? Existe a residência. E a gente tentou blindar o máximo que pôde para que a especialidade não começasse com o pé esquerdo, com profissionais que não tivessem a qualidade para exercer aquele procedimento. Essa nova realidade não está trazendo junto a necessidade de se rever, inclusive o Código de Ética da odontologia, já que agora a questão está indo um pouco mais além, então até uma revisão do Código de Ética, ou até do próprio Estatuto dos Odontólogos. Você está com time ótimo. A gente já estava semana passada no Rio de Janeiro, na Assembleia Conjunta com os presidentes, e a pauta principal foi essa e já está em reformulação desde o começo do ano. E a gente está prevendo, está com atraso, não digamos um atraso, é porque há uma complexidade quando você vai fazer o Código de Ética, porque todo dia uma novidade, as redes sociais elas estão avançando num nível gigantesco, então a publicidade hoje em dia ela mudou muito das leis que a gente tem,
E a última reformulação do Código de Ética foi em 2012. Então, totalmente atrasada. A gente reconhece isso, que a nossa lei da fiscalização, que rege tudo, está atrasada. E tem essa necessidade, por isso que eu falando que o seu timing está muito bom. E até outubro, a dezembro, já vai sair um novo Código de Ética, já abrangindo toda essa nova política da odontologia, né? Toda essa abrangência de novas especialidades, novos procedimentos e essa nova realidade da internet, das redes sociais, que virou uma vitrine para os profissionais, né? Hoje em dia a gente não vê mais panfleto, carro de som, né? E a gente brinca até porque na lei orgânica do 5.081 do cirurgião dentista, tem até que é proibido expor, né, materiais e de odontologia e tudo para venda. Só que na época, quando foi feito, era exposição de prótese total, coisa era exposto na frente do consultório, né? Hoje em dia não existe mais esse tipo de publicidade. Quer falar, Aline? Fique à vontade. Eu ia perguntar o seguinte, né? O impacto das redes sociais, assim como a Vanja estava falando sobre hoje, de ter crescido tanto a harmonização orofacial, de ter a questão das lentes de contato, as lentes de resina, você acredita que tem um impacto, assim, dessa geração que consome tantos artistas, tantas referências, que está o tempo todo sendo abordado com aquela informação? Existe um limite ético também da atuação do cirurgião dentista na rede social? Sim, a gente orienta bastante para que os profissionais passem as orientações científicas, embasamentos e a indicação para cada paciente. A gente sempre orienta sobre as postagens, sobre como se pronunciar sobre um procedimento, até mesmo que um pronunciamento de um cirurgião dentista na rede social acaba sendo uma venda ao mesmo tempo, né? Ele está vendendo o produto dele ali quando ele se pronuncia sobre um procedimento. E há essa preocupação, porque a abrangência da internet, principalmente das redes sociais, é muito grande. Então, acaba se influenciando, que foi o que você falou. Às vezes, não há necessidade de colocar uma lente de contato no paciente, mas ele viu aquilo ali. Livre-arbítrio. Mas, doutor, tem uma grande preocupação também da classe médica dermatológica, que são as pessoas ali que que são as mais comuns no processo de harmonização facial, de preenchimentos, né, do uso do Botox na linguagem popular. A grande preocupação é porque a publicidade médica ela é muito restrita com relação a esse antes e depois. Eles alegam muito, esses profissionais médicos, com relação a discrepância da publicidade da odontologia para a publicidade médica, porque na medicina é muito limitado. Na odontologia eles falam que não, podem fazer e bota antes e depois e bota para aqui para lá. Isso é verdade ou isso não é? Eu até acho que era, viu? Porque hoje, tanto em redes sociais, você vai chegando ali no shopping, que se entende que quem vai para o shopping são pessoas com um poder de consumo maior, o shopping é todo circundado com propaganda médica. Todas estéticas, para consertar os glúteos, para consertar a harmonização, para ter o peso ideal, todas estéticas. Então, o apelo estético ali em outdoors, em volta do shopping, é muito grande. Então, das próprias redes sociais... Está causando até uma poluição visual. Mas eu quero, na verdade, eu vou aproveitar para a pergunta de Max, que eu quero agora uma fofoca mesmo. Como é que está a treta do CRM com o CRO? Porque o CRM sempre teve, assim, uma proteção de mercado muito grande, né? Então, e do mesmo jeito que está difícil de arranjar um dentista que entenda de uma carizinha e de uma obturação, tá difícil arranjar um dermatologista que saiba um melasmazinho também, que entenda, porque também eles só querem saber agora dos botões. Vanja tem razão, isso é o Conversa Franca, fique à vontade. Não, até que no Tocantins a gente tem uma relação muito boa com o CRM e o CRO do Tocantins. Eles têm uma relação muito boa, converso com o presidente do CRM, as nossas sedes ali são do ladinho, não temos problemas aí, não temos muitos problemas jurídicos e nem éticos em relação a isso. Nacionalmente, há um atrito gigantesco com, principalmente, limites de atuação. Há um atrito, há uma briga jurídica, principalmente das associações, Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, Associação Brasileira de Dermatologia, com o Conselho Federal de Odontologia. Há realmente alguns atritos, mas nada que não seja saudável, né, para uma elaboração e para um crescimento das duas classes.
Eu acredito que o Conselho Federal de Odontologia tem uma relação boa com o Conselho Federal de Medicina e eles estão conversando e cada dia construindo um Lugar comum, né? um lugar comum de conversa para que possam crescer. Porque as duas entidades, elas são praticamente iguais, né? Elas não têm como uma mandar na outra, né? Elas caminham paralelos. Então, elas têm que trabalhar junto para esse crescimento. Lógico que a gente tenta realmente defender a nossa classe, a odontologia. Então, quando a gente pensa eu mesmo, quando a gente está no Tocantins, que a gente vai pensar no procedimento, eu não penso nas outras classes, eu penso no que é da valorização da odontologia. Bacana. Como o senhor vem falando assim, a gente pegou esse gancho muito da ética profissional, da odontologia, eu quero questionar o senhor sobre a ética com relação ao profissional. Quando chega o paciente para arrumar um dente, vem com a dor de dente, ou o dente está torto, o ortodontista e tal, e aí fala assim, olha, nós vamos arrumar aqui esse dente, mas se o senhor fizer um preenchimento bem aqui, vai ficar melhor o seu rosto. Isso pode ou isso não pode, esse tipo de abordagem. Mas esse assunto a gente vai falar depois do intervalo. O Conversa Franca dá uma pausa pequenininha, daqui a pouco a gente está de volta falando sobre odontologia e estética. Estamos de volta com Conversa Franca, falando de um assunto importante para a saúde bucal e a estética, né? Falando com o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Dr. Wesley, ali com a Jaqueline Moraes, nossa jornalista convidada, e com Vanja Nóbrega, nossa nobre jornalista também aqui convidada, debatendo esse assunto importante. Ela que já mandou bem aí sobre os questionamentos do pessoal que usa aí as lentes, né, grandonas, ali, aquele sorriso meio artificial, julgando, né, Vanja? Né? Jogando a batata quente para a mão da Vanja, né? Bom, mas, então, a gente está falando sobre ética na profissão. E eu acabei de falar no bloco anterior com o Dr. Wesley sobre aquele profissional dentista que aborda o paciente que vai lá para tratar um dente, né, fazer uma saúde ali dos dentes, e o dentista termina ali abordando sobre um possível preenchimento de botox ou de ácido, uma venda casada. Ele seduzindo, oferecendo, dizendo a ele que ele vai ficar mais bonito com dentes colocados e com botox também preenchidos ali no rosto. Já que também eu acho que não pode vender isso, você não pode oferecer serviço, né? Assim, só pessoalmente, eu acho. Tá, e agora do Wesley pegar o veredito de todas as elaborações aqui, já isso eu não acho que tenha nada demais. Porque quando você vai cuidar do dente, ele também oferece as melhores opções para aquilo ali que você quer. Você chega imaginando uma coisa e ele oferece as melhores opções. Então, se legitimamente ele está oferecendo, ele pode exercer aquele produto, eu acho que oferecer o produto não teria problema nenhum. O questionamento é se ele está habilitado a fazer, a entregar de fato o que ele oferta, ao invés de um chiclete implex, né? Bom, mas o senhor que estudou bastante ética na odontologia, no serviço odontológico, responda para nós, para os nossos telespectadores, o que isso significa dentro da ética? O Conselho Federal tem um código de ética para o Brasil inteiro, e tem as regras de publicidades, que estão mudando agora, até outubro a gente vai ter novas regras, que eles limitam, tem umas coisas que são limitadas, a ofertar preço, ofertar de maneira que vai ser muito pejorativo para a profissão, né? Jogar tipo assim, um preço lá embaixo, falar de uma maneira mais grosseira, né? Então, tem esses limites éticos, né? Dentro do consultório, a gente tem a máxima que tem na lei e tem no Código de Ética, que o profissional ele tem a liberdade de convicção. Então, dentro do seu conhecimento, e tem dentro que tudo que abrange ali a parte científica da odontologia. Então, ele tem aquela liberdade de convicção. Se ele entendeu, dentro dos conhecimentos dele, que há necessidade, ok, não há quem possa interferir, a não ser que isso venha a causar algum problema, alguma intercorrência. E aí o paciente pode comunicar ao Conselho de Odontologia. Neste caso, eu quero saber, existe alguma queixa, alguma denúncia, sem citar o profissional, no Conselho de Ética aqui do Tocantins em relação ao ele procedimento que deu ruim? Faz mais de 400 audiências por ano sobre intercorrências e processos éticos aqui no Tocantins. Isso tudo. Isso tudo. Só que nosso processo... Babado.
Nosso processo ético é sigiloso, a menos Claro. que Sim. o profissional receba uma censura pública, onde a gente tem obrigação de publicar, o processo não é exposto. Para a gente. Então, eu também acho que isso tranquiliza um pouco Sim. a sua preocupação do profissional que está, Isso. de repente, atuando na odontologia e que ele não tem ali, talvez, uma expertise ou que ele esteja passivo a cometer erros, porque o Conselho tem essa atuação justamente na fiscalização desses profissionais, Temos atualização, né? Então, a gente assim, roda o estado todo fiscalizando, a gente tem um canal de denúncias, a gente é bastante procurado por pacientes, por outros profissionais, tem denúncias anônimas, então os fiscais existem para isso, eles vão verificar cada denúncia. Se a denúncia for plausível, a gente abre um processo ético para fazer aquela sindicância e realmente chamar o profissional e ver se aquele processo ali vai ter andamento ou não e tomar as devidas atitudes. Fica parecendo que assim que eu estou jogando contra, mas assim, uma coisa que eu sei é que a dentística brasileira sempre foi uma referência, inclusive mundial. Mundial. A reabilitação oral, então, desde que lá nos inícios da década de 70, que se começou a floretar água para a gente parar de ser um país de banguela, um desses mais fortes, então a própria reabilitação oral, na estética mesmo, na restauração, quando chegaram as novas tecnologias que melhorou todos os setores do conhecimento, então, de fato, teve um upgrade, teve um salto muito grande. Minha preocupação exatamente é com essa padronização. Parece que todo mundo hoje tem um rosto padronizado e agora um sorriso padronizado também. Eu não sei se isso procede, mas eu tinha lido outro dia que havia uma preocupação de alguns dentistas já manifestavam a preocupação de que, por exemplo, para você colocar as lentes de contato, você precisa desgastar um pouco seus dentes naturais. E uma vez colocado aquilo, você não tem mais como ficar sem. Vai ter que ficar com aquilo. E fazer a manutenção. E tem gente que, assim, junta até o último centavo, passa um ano economizando para ter meus dentinhos super brancos, coloca e não tem o dinheiro mais para fazer a manutenção, nem para daqui a 5 anos fazer a troca daquilo. Então, assim, daqui a 40 anos a gente vai voltar a ser um país de banguela por causa do excesso de estética. Existe uma preocupação nesse sentido? Existe uma preocupação, mas, assim, eu digo que a gente tem, até o Conselho Federal tem esse slogan, é a maior e melhor odontologia do mundo. Sim. Então, o Brasil é referência, tanto na tecnologia como nos profissionais. Então, exemplo, a lente de contato mesmo, que ela está em auge agora, ela só foi possível e só teve esse nome devido à tecnologia e à habilidade de poder produzir uma lente de porcelana com 2 milímetros de espessura. Isso dá a capacidade de você não precisar nem desgastar em alguns casos. Aí que vai da indicação. Então, ela bem executada, ela bem feita, com a tecnologia certa, ela vai durar praticamente a vida toda e vai ser uma coisa excelente. Lógico, existem casos errados, existem profissionais que estão fazendo fora, existem, para isso que existe a fiscalização. Assim como na medicina, como na enfermagem, há essa preocupação, porque há sim uma parcela que acaba fazendo de uma maneira errada. Então há essa preocupação. Aqui no Tocantins a gente iniciou esse ano, né, Jaque, a educação continuada, que a gente está trazendo profissionais de fora, grandes nomes, para dar palestra para os profissionais, trazendo novas tecnologias, informações e trazendo essa educação para que eles possam aprender cada dia mais. Muito bacana, doutor. Já caminhando para o fim, o tempo é curto, o assunto é amplo, né? Justamente. Aí, eu vou deixar, vai dar certo, vou fazer pergunta. Mas assim, a gente sabe que odontologia ainda é um dos cursos muito procurados, né, odontologia. Será que realmente está sendo trabalhado nesses jovens que estão entrando na faculdade de odontologia? O que é odontologia? É afinidade com o curso? Vanja já tocou nesse assunto, mas assim, será que tem noção realmente do que é odontologia? Ou está entrando só como se fosse, depois eu migro lá para a estética pós-formado, porque é o ramo que está dando dinheiro, né? E se essas pessoas, são duas perguntas em um, essas pessoas que fazem os procedimentos, essas que saem, o senhor falou sobre o número de processos que tem, né, que são avaliados e julgados, a gente sabe que o rosto é o lugar onde se concentra o maior número de nervos, né? Já me falaram, eu sou do senso comum, porque eu não sou da área, mas assim, é muito delicado a aplicação até de um botox com uma agulha bem fininha e pequenininha, você pode entortar a boca de alguém e der feito algo que já estava ruim, pode ficar pior.
né? Então, é muito delicado isso. Até que ponto a pessoa se sente segura e realmente como é que esses jovens estão lidando com... Está sendo feito um trabalho nessas universidades sobre o que é odontologia. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele não faz nada de preenchimento, nada de estética. Ele só faz canal, né? Ele é apaixonado por canal, mas está em exceção, como disse Ivanja. É isso. É arbítrio, cada um ama o que quer, né? Eu quero só assim, ataiando essa pergunta do Max. Então, assim, o senhor agora há pouco falou que os dentistas, eles, independente da especialização, se ele é cirurgião, então ele é habilitado a fazer todos os procedimentos cujo escopo E vai responder sobre a perícia Mas aí, em si. neste caso, aí a gente vai. Uma das duas coisas precisa ser reformulada, ou o currículo, ou esse estatuto do odontólogo. Doutor, nós temos... Tem caminho para isso, para então se reformular o currículo, a formação, já que a tecnologia, o ramo de atividade se ampliou, então a base lá na universidade precisa ser alterada. Então, esse currículo precisa ser alterado, não? Basicamente é meu sonho, poder alterar a lei. E é um trabalho que a gente vem caminhando e amadurecendo. Eu posso sonhar, você é autoridade na área, você representa você briga. Eu sou e você briga. A gente tem essa ideia, porque muitas coisas para a gente mudar, principalmente essa questão da especialidade, quem pode exercer, quem não pode exercer, a gente teria que mudar a lei orgânica da odontologia. Né? Sempre tem. E a lei orgânica da odontologia a gente tem que levar para a Câmara dos Deputados, no Senado. E há um trabalho muito grande para fazer essa mudança. Não é de um dia para a noite, a gente vai gastar muito tempo, muito esforço, mas a gente está tentando fazer o melhor com o que a gente tem agora de lei. Mas é um sonho dos conselhos para mudar isso. Desde 61 que os dentistas estão tentando firmar o piso da categoria, a legislação ainda não avançou, né? E por falar no melhor, a gente espera ter dado o melhor nesse... Conversa Franca, nesta edição, sobre esse assunto tão importante, mas nosso tempo já acabou. Nós agradecemos a sua audiência, você telespectador. Espero que você que esteja estudando ou que já é dentista também, cirurgião dentista, tenha aproveitado bastante essa aula aqui com o nosso presidente do Conselho Regional de Odontologia, Dr. Wesley. Nosso muito obrigado pela sua participação aqui no Conversa Franca. Jaqueline Moraes, o nosso muito obrigado. Jornalista Vanja Nóbrega, o nosso muito obrigado. E obrigado a você de casa. Até a próxima Conversa Franca.